Uhum. Bom, primeiramente, então, seja muito bem-vinda, Julie, no Entre Irmãs, esse espaço que a gente, quando decidiu abrir, foi para trazer pessoas que tenham um conhecimento, um estudo em determinados temas que são importantes, que acabam envolvendo as nossas relações com o outro, com o mundo, as nossas conexões. E o tema de hoje ele fugiu até um pouco daquilo que a gente vem trazendo, que fica mais no campo das nossas escolhas e tal, e ele fugiu porque não depende da gente em algumas situações que a vida nos coloca, né? E uma delas é em relação aos transtornos que envolvem uma viagem aérea, que podem acontecer ou podem não ocorrer. Mas, dentre eles, alguns transtornos a que todos nós estamos sujeitos, como é o extravio de uma bagagem, como é o cancelamento de um voo, que às vezes impacta em situações familiares, em situações profissionais, em sonhos que deixam de ser realizados por conta disso, em algumas frustrações que causam um transtorno imenso e que a gente quer saber de que forma a gente pode reagir, de que forma a gente pode agir, quais são os meios de buscar algum direito, se há direitos a serem respaldados de alguma forma. E para isso a gente convidou ninguém menos do que uma especialista em direito aéreo, que tem se destacado, que tem feito um trabalho bem bacana aí nessa área, e que é a doutora Julie Della Santa, que foi minha aluna na Univel e que hoje é uma profissional há alguns anos, eu não sei que ano se formou, Ju, mas já faz um tempinho, né? Eu me formei na Faculdade de Direito em 2015, né? 2014 administração, Direito 2015, mas eu trabalhava no Ministério Público, então eu não pude Atuar fazer minha logo que. inscrição na ordem, né? Apesar de ter passado a ser a primeira ali na minha turma passar na OB, né? Na primeira prova só passou 13, eu estava entre elas, né? Mas eu era impedida por conta do Ministério Público de pegar minha ordem. Então, a minha ordem, se eu não me engano, ela é de 2017. Se eu não me engano, 2017, que eu pedi exoneração no Ministério Público para atuar na advocacia, né? Que legal. Eu também tenho uma história bem parecida com a tua, Julie. Também atuei no Ministério Público durante 6 anos. E aí depois eu pedi exoneração para advogar. Veja aí mais uma coincidência que eu não sabia que a gente tinha na nossa Não é história. verdade. Mas, enfim, hoje estamos aqui então com a Julie, que vai falar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Eu tenho certeza que é um tema de interesse mundial, eu diria, né? E por falar nisso, também quero dizer que a advocacia hoje nos permite atuar não somente na nossa localidade, não somente na nossa região, mas ela nos dá essa possibilidade de expandir a nossa atuação. E hoje a Julie é uma referência nessa área e tem realmente se destacado. Então fica aqui mais uma vez os meus cumprimentos para você, Julie, que eu sei que você foi abrindo portas, né, foi se especializando, abrindo outras frentes, e eu quero que você saiba que eu te admiro muito e é um prazer tê-la aqui com a gente hoje, nessa noite do Entre Irmãs, para falarmos então sobre os direitos do passageiro aéreo. Eu não vou me estender muito, a Fábio depois faz o nosso fechamento. Como eu te falei, é um bate-papo, a gente vai interagindo com você. Quem quiser aqui, gente, pode mandar suas perguntas, que a gente vai anotando, vai respondendo durante a live. Se ficar com alguma dúvida, pode colocar aqui, que a gente vai também perguntando aqui para a doutora Julie. Eu, mesmo sendo advogada, nesse aspecto e nessa área, me recolho aqui enquanto consumidora e também vou aproveitar para tirar as dúvidas com a Julie. Julie, a palavra é sua e a primeira pergunta que eu quero te fazer é como que esse tema entrou na tua esfera de atuação. Obrigada, doutora Luciana. Um prazer, satisfação estar aqui nessa live, né? Estava agendada há bastante tempo. Fábio também, muito obrigada. É uma oportunidade incrível poder falar com profissionais brilhantes como as doutoras, então eu agradeço. O direito do passageiro aéreo, ele entrou na minha vida logo após eu sair do Ministério Público, né? Eu precisava buscar algumas vertentes ali de atuação. Então, no Ministério Público, eu foquei, assim que eu saí do Ministério Público, como eu trabalhava na promotoria da criança e do adolescente,
eu foquei em uma ação para buscar vaga em CMEI para as crianças de Cascavel. E eu vi que isso era muito escalável, né? Então, uma mãe me indicava para outra muito rapidamente, porque existia muitas mães precisando. Em uma oportunidade, eu tive pude assessorar a minha psicóloga na época a fazer uma ação de extravio de bagagem. Foi a minha primeira ação. E foi uma ação que eu recebi um honorário assim relevante perto das ações que eu já fazia. E eu falei, olha, eu acho que esse nicho eu também posso escalar, né, literalmente falando, porque existe uma quantidade absurda de passageiros diariamente né, precisam utilizar do transporte aéreo tanto no Brasil como no mundo, né? Então, lógico que nós atuamos para os passageiros com domicílio no Brasil, mas quanto mais o país, enfim, o mundo, a globalização, né? Quanto mais existe esse desenvolvimento, mais voos acontecem. E aí a pergunta que me fazem, então aumentam as ações, as empresas estão se preparando mais? Não, pelo contrário. Quanto mais aumentam as ações, mais aumentam os voos, a gente vê que se torna mais corriqueiro a crescente dos problemas aéreos, né? Cada vez se agravando mais. Então, há necessidade de buscar a compreensão ali da legislação, né? Hoje, no Brasil, nós temos uma agência reguladora, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Ela tem praticamente uma legislação à parte, é uma resolução, mas ela tem força assim legal, porque ela não contrapõe nenhuma legislação vigente, né? Então está ali em consonância com o Código Civil e ela regulamenta tudo que a companhia aérea deve fornecer de subsídio ao passageiro que enfrenta um problema aéreo. Então esse é o nosso cenário hoje no Brasil. E a malha aérea que você atua aí, vamos combinar assim, né? Que Cascavel, morei aí por 10 anos. Houve um período, eu lembro que no início, quando eu morei aí, tinha uma só companhia aérea que operava na cidade. Posteriormente, aumentou para mais uma, daí depois houve o encerramento dessa companhia, depois veio mais outra, e daí tinham 3 companhias operando. Eu não sei como está hoje, porque daí veio a reforma do aeroporto, né? E daí com essa ampliação, creio que também trouxe mais companhias aéreas. Não sei te dizer mesmo como está, se quiser falar sobre isso, mas também lembro que por uma questão de logística e de estrutura e tal, aconteciam alguns cancelamentos, até por conta da questão do tempo, do sentido do vento e tal. Cancelamentos não eram incomuns aí, e que, a depender da situação, poderiam causar um transtorno, às vezes até irreversíveis na vida do passageiro. Queria saber, você que a tua atuação não se limita aí a Cascavel e a essa malha aérea, né, mas é Brasil todo, e como você falou, mesmo que tenham, que seja com passageiros brasileiros, se há voos internacionais dentre em que esse passageiro tenha contratado, você também pode atuar, uma vez que ele tenha domicílio no Brasil, correto? Exatamente. E aí eu queria saber dessa demanda toda. Eu falei aqui do cancelamento, me ative a questão da malha aérea em Cascavel por conta da logística e de tudo que envolve o aeroporto de Cascavel, que a gente sabe que deu já muito o que falar. Não sei se a tua demanda maior é em relação aos voos aí, mas eu queria saber qual é, em especial, o maior contingente, se é em relação a cancelamento, se é em relação a atrasos que viabilizam, de repente, uma conexão, se é em relação ao extravio de bagagem, que eu acho que deve ser um transtorno bastante grande em relação a isso. Eu nunca passei por essa situação, não sei qual seria o meu desespero, mas acho que seria bem grande, porque nós mulheres, a gente, quando vai arrumar a mala, costuma escolher as roupas para cada dia e costuma colocar na mala aquilo que mais gosta, né? É diferente, talvez, um pouquinho de uma mala masculina. Exatamente. E aí eu queria saber, dentro disso tudo, qual é o maior contingente, como que a gente deve agir quando acontece uma situação dessa. Boa noite, Sula, boa noite a todos e todas que estão aqui com a gente. Passo para você aí, Júlia.
Então tá. Doutora Luciana, na verdade, assim, em Pode Cascavel, de tirar o fato, nós. doutora, Julie. Pode ir falando aqui. A gente está numa sala de parto. Força do hábito, né? Parece quase uma audiência, brincadeira. Lu, então assim, ó, em Cascavel, de fato, nós temos um aeroporto que ele tem algumas peculiaridades, né? É um aeroporto, sim, que foi reformado, um aeroporto que está muito legal, né? Houve um avanço bastante significativo aí nesses últimos anos. Então, nós temos aqui operando, até mês passado, tínhamos Gol, Latam, Voipass e Azul, né? Então, são 4 companhias aéreas. Contudo, o nosso aeroporto, ele tem algumas condições, é um aeroporto que não suporta qualquer condição de tempo, tá? O que isso significa? Que a depender da neblina, né? A depender de como está a situação aqui meteorológica, o avião não consegue pousar. E por conta disso, existe sim, aqui em Cascavel, eu posso afirmar que o caso mais frequente de problema aéreo são os cancelamentos de voo, especialmente esses que decorrem do mau tempo, mas também existem outros motivos para cancelamento de voo, como readequação da malha aérea, problema operacional, né? Então, como todas as grandes empresas, nem sempre o gestor dessa empresa consegue fazer um serviço ali exímio e um serviço que não ocorra nenhuma falha, né? E por conta dessas falhas acabam existindo essa demanda. É lógico que nós não atuamos somente na cidade de Cascavel. Hoje eu atuo em mais de 10 estados do Brasil e também a minha atuação, lógico, predominante no Paraná, no Paraná, mais de 20 comarcas, tá? Então, em todos os aeroportos do Paraná, todos os aeroportos do Paraná, existem problemas cotidianos. Aqui em Cascavel, sim, falamos mais da questão do cancelamento do voo, mas não é incomum existir também questões de extravio de bagagem, e o extravio de bagagem, ele se divide, extravio temporário e extravio definitivo. O que isso significa? O extravio temporário é aquele em que a mala está em algum lugar. A companhia ainda não tem certeza onde, mas ela vai localizar e ela vai te entregar, né? A partir de um determinado momento, a gente considera, né, nos voos nacionais, a partir de 7 dias e nos internacionais, a partir de 21 dias, a gente considera como um extravio definitivo de bagagem. Então, é assim, se não localizaram ainda, em tese não vão mais localizar, você já pode tratar ele como um extravio definitivo de bagagem, tá? Então, também nós temos, principalmente do extravio temporário, que é aquele você chega ao aeroporto, né? A hora que você vai pegar a tua mala na esteira, ela não aparece. E a companhia aérea te entrega, às vezes, 2, 3 dias depois. Esse caso também é muito habitual aqui no Paraná, tá? É também muito habitual em Guarulhos. Porque eu digo Guarulhos? É um aeroporto, né, gigante, não preciso nem falar, em que faz muitas conexões. Então, geralmente, quando passa por lá, pode ser que tenha algum probleminha, né? Então, essas questões são as mais comuns. Também o overbook, né? Eu mencionei que é aquela situação em que a companhia aérea vende mais assentos, né? Vende mais para mais passageiros do que a quantidade de assentos que ela tem na aeronave, né? Então, também é algo bem habitual, né? Eu trago no meu perfil pessoal várias dicas, várias orientações ao consumidor de como ele se portar em cada uma dessas situações, né? Outra Deixa eu fazer uma situação É isso também, que pergunta. pode eu falar, ia te Lu. perguntar. O que você ia perguntar, Fábio? Eu ia perguntar sobre que orientações aí, né? Vamos pensar aqui, ó, num caso, como você disse, Cascavel que tem um cancelamento aí que é comum. Tá, e se acontece? Qual é o meu direito, né? Então, Tá, deixa eu vou me meter na pergunta, porque dá para Dá pra. fechar em duas, tá? tá. Tá. A primeira, bom, na verdade, tem uma outra pergunta que também foge do que a Fabiana perguntou. Mas dentro da pergunta da Fábio, do qual é o direito, eu queria saber: todos os casos de cancelamento de voo comportam um direito?
Porque, como você falou, tem uma condição climática, por exemplo. Aí eu poderia dizer que isso é porque, como ele é um caso da natureza, com o qual você não possa prever e com o qual não tenha diretamente uma interferência da empresa, diferente de quando há uma responsabilização pela perda de uma bagagem. Uhum. Nesse caso, ainda que seja um caso fortuito ou de força maior, nesses casos também gera um direito para o consumidor, a responsabilização é diferenciada ou não tem, ou se exime totalmente a empresa. E aí, em havendo uma responsabilização da empresa, qual seria, aí entra na pergunta da Fábio, né, de qual seria a orientação que você indicaria? Muito legal a pergunta, realmente é uma das mais corriqueiras, né? A questão do cancelamento do voo por questão de tempo. Então, estou com uma viagem programada, né? Amanhã. Acordo, tempo fechado. Em Cascavel, a gente já imagina que o voo não vai sair, mas a gente não tem certeza. O que a companhia faz, ela não te avisa. Começa por aí, tá? A companhia não te avisa que o voo vai ser cancelado, ela já sabe como que está o tempo. Ela faz você ir até o aeroporto para ela te comunicar pessoalmente, olhando seus olhos, o seu voo está cancelado, tá? Então, E assim, mais, às vezes ela fala assim, ó, está suspenso, mas você tem que ficar aguardando para ver se vai abrir. Eu já fiquei horas no exatamente. aeroporto esperando ver se abrir. Isso, daí você fica 2, você fica 3, você fica 4 horas, né? Então, um pouquinho, vou falar um pouquinho da parte jurídica e já volto para a parte prática. Parte jurídica, responsabilidade, além da responsabilidade ser objetiva, nós temos que lembrar que o consumidor ele é hipossuficiente na relação de consumo. Então, assim, foi uma surpresa para a companhia aérea o tempo fechar? Foi, realmente, foi uma surpresa. Mas foi uma surpresa para o consumidor? Foi também. Então, temos a situação ambos pegos de surpresa, as duas partes, que tem uma contratação ali, uma relação de contrato. Quem que está mais vulnerável nessa relação? A empresa que vendeu inúmeros assentos e ganhou dinheiro ou o consumidor? Que ele precisa, o caso dele tratado individualmente, ele precisa às vezes estar num compromisso profissional, às vezes tem uma conexão em outro aeroporto que não tem nada a ver com a condição de tempo, que lá o tempo tá bom. Então, assim, quem que, quem que vai prevalecer a hipossuficiência? Quem que nós devemos proteger? Eu entendo assim, lógico, né? Talvez para operadores do direito a resposta é mais óbvia, mas eu quero deixar isso claro para as pessoas leigas também, que é o risco da atividade empresarial. A empresa está lucrando em cima de você e você não está fazendo nada de errado em falar. Tá, então, Julie, já que eu acordei e não tenho a condição de tempo, então eu vou para casa, né? Perdi meu dinheiro, perdi meu voo, vou ficar sem minha viagem? Até porque a Calma gente não aí. tem. A gente compra normalmente essas passagens, a gente se antecipa e compra com bastante antecedência, não tem como Não tem como. estimar como é que vai estar o tempo naquele dia. Se vai estar chovendo, se vai estar sol, se vai estar ventando, se não vai, se o aeroporto vai estar aberto, se vai estar fechado. Não tem como prever. Exatamente. Então, o que que a legislação entende em numa situação assim? Isso falando, inclusive, em ordem constitucional, né? Entende que a empresa ela é a responsável por administrar o incidente. O que que isso significa, meninas? Não é que qualquer atraso, qualquer cancelamento, o consumidor vai ter direito, vai poder exigir alguma coisa, uma reparação, uma indenização. Ele vai ter que ver se a companhia aérea vai dar um suporte. Então, cancelou o voo, o que que a empresa tem que fazer? Ela tem que prestar atendimento individualmente a cada um dos passageiros para ver qual que era o destino, qual que era a conexão, porque cada caso vai ser uma situação. E aí é obrigação da companhia aérea realocar esse passageiro em voo de outra companhia, ainda que saindo de aeroportos vizinhos, né? Então, assim, ou por via terrestre. Então, digamos que a pessoa tenha uma conexão em Guarulhos e vá de Guarulhos para Miami, tá? Ele tem que fazer a pessoa, né, se houver possibilidade, chegar a tempo da conexão, e se não houver possibilidade, ele tem que ajeitar aquele voo subsequente, é de responsabilidade dele, entende?
É de responsabilidade dele encaixar ele num outro voo, ainda que de outra companhia. Ele tem que fazer, a obrigação da companhia aérea é fazer o consumidor chegar ao destino dele o mais rápido possível. Agora, se a companhia simplesmente fala, viu, o problema é teu, porque aqui está chovendo e não, eu não tenho nada a ver com isso, aí que entra o quadro em que o consumidor é obrigado, né, acaba não tendo outra opção, de buscar o direito, por exemplo, numa via judicial, né, se realmente a companhia aérea se negar a prestar todos esses serviços. É claro que a ordem ali, a legislação, a ANAC, ela é bem atuante, bem presente, né? Regulamenta bem assim a aviação civil. Então, as companhias não costumam pecar tanto, né? Elas pecam em várias quantidades, mas dificilmente ela vai te deixar aqui no falando em Brasil, tá? Falando em Brasil, dificilmente ela vai te deixar assim, você tinha um voo lá para outro país, cancelou aqui, eu não vou fazer nada. Não, ela vai te ajudar. Só que às vezes ela ajuda de maneira ineficiente. Então ela te ajuda, mas na verdade ela fala assim, viu? Agora que é 6 da tarde, amanhã, no outro dia você me chama, vai dormir, tá aqui o hotel, que eu vou, né? Enfim, eu não vou olhar se tem um voo saindo de Foz, não vou olhar se tem um voo saindo de Maringá, eu não vou te dar a opção de via terrestre, ou eu não vou te oferecer acomodação, né? São todos esses direitos, e aí eu entro na pergunta da Fábio. Fábio, eu acho que esse é o principal direito que eu coloco para os consumidores em caso de cancelamento. A companhia tem que fazer você chegar ao seu destino, né? Não importa, lógico, nós estamos discutindo uma questão de tempo, e daí você vai falar, não, mas tempo nenhuma companhia aérea vai conseguir sair do aeroporto de Cascavel se tiver fechado. Mas eu já vi casos, por exemplo, que não sai o voo da Azul, que eles falam que é por tempo, mas o da Gol, às vezes é uma marca melhor, a aeronave, é um Boeing, sei lá, consegue sair. Então ele tem, você pode pedir para ir nesse outro voo que está saindo, ou então falar, pega lá no seu aplicativo, lá no Google Flights, em algum buscador, fala, olha, eu tô vendo que tem um voo aqui saindo de Foz que vai para São Paulo, que vai para Brasília, que vai para o teu destino. Você não consegue me pôr nele? Mas digamos que eu esteja falando com a Azul, mas é da Latam, não temos parceria. Aí eles já estão infringindo uma obrigação deles. Não importa que seja de outra companhia. Eles têm que te realocar É para chegar o direito. mais breve possível ao destino. Ficou Entendi. claro, mais ou menos isso, a tua dúvida? Sim, super claro. E assim, é importante, né? Porque geralmente o que acontece? A gente não tem acesso, né? Então, aqui eu falo da importância aí do teu trabalho, de divulgar ele, porque eu aqui tô total como leiga, nem da área do direito sou, né? E aí coloco assim, por ignorância mesmo, né? É, você acaba não sabendo o que pode ser feito. E aí, quando a gente não tem conhecimento, o que acontece? Aí eu falo da psicologia, né? Você se entrega na mão do outro, porque você tá sem segurança nenhuma ali. Então, o quanto é importante divulgar tudo isso, né? Divulgar o conhecimento de fato do consumidor ali, para que a gente saiba saber onde buscar, recorrer. Eu sempre falo por exemplo, assim, quem me acompanha ali, acompanha meu conteúdo, ou lógico, tá? Às vezes no aeroporto liga para um advogado de confiança, mas o advogado vai orientar, você precisa, ali no momento do cancelamento, pedir a declaração de contingência. Aqui nós abordamos uma situação de tempo, mas não é só isso que acontece. Existem inúmeras vezes, e agora não falando só em Cascavel, nos aeroportos do Brasil inteiro. Eles cancelam, às vezes, por falha operacional. Por manutenção não programada. Abasteceu na hora errada, tem que abastecer de novo. Enfim, inventa um monte de desculpa que o consumidor não sabe se é verdade ou não, né? E eu não sei se vocês já passaram por problema aéreo. Eu já passei inúmeros, né? Eu já fiquei no aeroporto de Recife 24 horas sem suporte. Eu que sei os meus direitos, eu que sei o que solicitar, sei o que pedir. Mesmo assim, às vezes você sabendo tudo que você pode solicitar, eles te ignoram. Então, te mandam de um lado para o outro,
do aeroporto. Então, às vezes, eles falam assim: ah, você tem que ir lá no guichê, né? Nos aeroportos grandes, pensando numa hipótese. Ah, você tem que ir lá no guichê, lá no terminal. Daí você vai lá no terminal e fala: não tô sabendo de nada. Mas que aconteceu inúmeras vezes. Não tô sabendo de nada, a Gol ainda não me ligou. Você fala, não, vai lá falar com a Latam que já tem um voo lá para você. Então, eles vão te tratando assim, ó, vão te jogando, vão ganhando tempo, sabe? Te deixam sem suporte algum. Esse não é o atendimento que a legislação quer que a companhia aérea preste, né? E é a partir desse momento que acontece a falta de suporte, que você consegue identificar que a companhia aérea não está prestando serviço, que entra a possibilidade de você ingressar com uma ação judicial, né? Que é quando eles não cumprem com a resolução 400 da ANAC, com o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, teve lá o seu voo atrasado a partir de 4 horas, tá? A jurisprudência entende que a partir de 4 horas é indenizável. É lógico que não é simplesmente assim, ah, eu atrasei 4 horas, já vou buscar minha indenização. Não, a partir de 4 horas, entre 4 e 6, eu sempre peço para comprovar qual que era a tua programação, de que maneira que foi afetado esse atraso, né, esse cancelamento. Então, buscar sempre o maior número de documentos, às vezes nota fiscal, às vezes a companhia não forneceu hotel, né? Outro direito do consumidor, tá? Ou teve o voo cancelado, às vezes à noite, só vai pegar o voo no outro dia. É direito do consumidor receber alimentação, receber hospedagem, né? Então, eles têm que te encaminhar para um hotel, eles têm que te pagar um jantar, né? E não é simplesmente assim, ah, vou dar um lanchinho. Esses dias a minha cliente estava acho que era no Mato Grosso. Ela teve o voo dela cancelado, ela tava ela e 2 crianças, tá? Era tipo 2 e 5 anos. Mandaram ela para um hotel caindo os pedaços, o hotel, assim, de verdade, ela me mandou um vídeo, era um hotel praticamente insalubre. Não bastasse, eles falaram, não, você vai lá que vai ter comida para você no hotel. Ela chegou no hotel, o hotel falou, não, nosso hotel não serve jantar. A Latam mandou um kitzinho aqui para você. Ela estava com 2 crianças, depois de mais de 10 horas no aeroporto, mandaram um kitzinho para ela, acho que eu até postei isso daí. Com barrinha de cereal e um salgadinho, Ah, snacks. um amendoinzinho Como que eles oferecem no lanche lá era do. quase que pior que o que eles dão no voo. Assim, um negócio absurdo. Pensa uma mãe sozinha, Não, não era a cidade é dela, rir, é de rir da cara do residência, consumidor, né? cuidando de 2 crianças, né, infantes de baixa idade, com esse suporte. Como que ela vai sair do hotel? Né? Então, assim, as companhias muitas vezes abusam, né? Não ignoram completamente a condição do É, consumidor. não é só dar uma resposta, mas essa resposta também ser adequada. O que eu queria te perguntar dentro disso ainda, eu vou colocar algumas situações para você e eu gostaria que você comentasse comigo, cada uma delas, se for possível. Tá. A primeira, bastante comum. Chego para pegar o voo, o aeroporto está fechado, mas nós te damos a opção de um ônibus. Vamos fretar um ônibus para que vocês, os passageiros, vão. Cara, mas eu já escolhi de ir de avião para não ir de ônibus para não enfrentar a estrada, especialmente em viagens que são mais longas, como, por exemplo, o trajeto, que é um trajeto que eu fazia muito, que é Cascavel-Curitiba, né? E vice-versa. E aí, tipo, o trajeto que de carro, de ônibus, são 8 horas de viagem. Então, a preferência por ir de ônibus é porque em 1 hora estou em Cascavel, em tese. Aí chego no aeroporto, está fechado. Mas nós te damos a possibilidade de ir de ônibus. Tá, mas eu não quero de ônibus. Qual é a minha outra possibilidade? Ah, então eu vou amanhã. Mas como nós estamos te dando a possibilidade de hoje ainda de ônibus, aí a hospedagem e tudo mais vai ficar por sua conta. 2 pontos que eu queria colocar. Primeiro, que não há uma obrigatoriedade de eu aceitar ir de ônibus. Mas é tido como a companhia quis resolver. Então, teve uma boa fé da companhia em tentar resolver a tua situação. Eu fico pensando aqui na medida, entendeu? Tipo, isso é resolver a situação? Eu vou chegar no meu destino por um outro
por um outro veículo, né? Que não é o espaço aéreo. E aí, mas não é o que eu escolheria. Estou indo porque preciso ir, não tem outra alternativa, vamos supor. Ainda assim, ainda que eu acate essa situação, porque preciso estar no lugar. Cabe uma responsabilidade. Eu queria que você anotasse, Júlia, porque eu tenho outras duas hipóteses aqui. Não. A segunda, eu fui de avião. Estava tudo certo, aeroporto aberto aqui, aeroporto aberto em Cascavel, porém, a hora que o comandante avisa, né, fivelar o cinto, botar a cadeira na posição, vamos fazer a aterrissagem, e aí ele arremete, porque não tem condições de pouso naquele momento, e ele arremete e desce em Foz do Iguaçu, e lá os passageiros têm que pegar um ônibus para ir até Cascavel. Ficou aguardando muitas vezes esse ônibus, então era para eu chegar às 7 da noite em Cascavel e eu chego meia-noite. Queria saber se nesse caso também é possível uma indenização. E a outra questão que eu coloquei aqui, então essa de parar numa outra cidade e aí fornecer o transporte através de ônibus, e a outra é de quando existe uma parada dentro, uma espera dentro da aeronave, sem nenhuma justificativa, por tempo estendido, mais de 1 hora com a aeronave parada no pátio do aeroporto, sem ar-condicionado, com tudo fechado e sem que os passageiros saibam o que está acontecendo. Há algumas situações que depois de tomar conhecimento que é porque estava abastecendo e tudo mais, e a gente se pergunta por que isso não ocorreu enquanto a gente estava lá no saguão, então, e avisa-se que o voo vai atrasar, porque o fato é que se você chegar 1 minuto atrasado do check-in, você não entra. Mas aí você passou, entrou lá no despachou, entrou no avião, e aí você fica 1 hora dentro da aeronave no pátio esperando. Pronto. Apresentei 3 situações, depois eu vou ler os comentários anotando, que eu do pessoal falei, que tá 3 participando. perguntas, vou ter que lembrar da primeira para ir respondendo aos poucos, você vai me ajudando. Então vamos lá, primeira hipótese. Fui de ônibus de Curitiba a Cascavel, mas estava em dúvida se eu poderia optar por ir de avião no outro dia. Existe aí uma questão de bom senso? Ok, existe. O que eu entendo com base na legislação? Houve falha operacional, por mais que a companhia aérea esteja te prestando esse suporte, ela que é responsável. Então, o que eu sempre peço para o consumidor? Que horas que você ia chegar? Que horas que você ia chegar ao seu destino? E que horas que você efetivamente chegou, tá? Se não superou essas 4 horas que eu mencionei de atraso, então digamos que a companhia foi assim, ó, mas muito rápida aqui, quase nunca acontece, né? Uma hipótese que te enfiaram ali num ônibus saindo de Curitiba, você chegou em 5 horas em Cascavel. Eu entendo que fica uma ação vulnerável. Mas isso nunca acontece, porque sempre eles vão demorar pelo menos 3 horas ali para administrar um incidente, até te colocar no ônibus. O ônibus não faz Cascavel Curitiba em 5 horas. Então, assim, inclusive, conforme você foi dando, falando as suas perguntas, em cada uma eu lembrei de um caso, de um cliente e de uma sentença. Tá? Opa! Então, inclusive, inclusive, já tive casos, um caso exatamente do que você me perguntou. A cliente estava em Curitiba, precisava vir, não, mas não era Cascavel, era Maringá. Então ela estava em Curitiba, precisava ir para Maringá, comprou um avião, um voo. O voo não saiu, não era condição de tempo. É lógico que ela precisa ser indenizada. Ela comprou, ou o mínimo que ela precisa é receber o valor da passagem de avião, né, o voo dela de volta. E aí às vezes você vai, né, a cliente pode falar, mas a minha passagem eu paguei barato na minha passagem. De fato, você pagou por um conforto, por uma comodidade. Você se precaveu, comprou a passagem antecipada. Então, desde que a gente demonstre, mas eu falo assim, ó, eu não sou da opinião e eu tento não passar isso no Instagram, de não incentivar, em qualquer caso é indenizável. Tento não abordar assim dessa forma. Mas desde que a gente demonstre que você tinha uma programação, digamos aqui em Cascavel,
no seu destino, você teve que fazer ele via terrestre, você pagou por um voo, né? Você foi submetido, geralmente eles te colocam num ônibus ruim, não vai ser um ônibus leito. Então, sim, é indenizável, porque e também não há problema se você escolher ir de avião no outro dia, caso eles não paguem a tua acomodação, caso você fale assim, não, eu não vou de ônibus, eu quero ir de avião e acabou. Eu comprei avião, quero ir de avião. Eles têm a obrigação de te realocar. Ah, mas eu só vou ter avião agora amanhã. Eles têm que te fornecer hotel. Não ofereceu acomodação, você pode sim pegar uma acomodação, guardar o cupom fiscal e pedir a reparação, a, a restituição depois, né? Em alguns casos específicos, eu peço para encaminhar isso primeiro para a companhia, tá? Alguns casos específicos eles ressarcem, tá? Agora, não ressarciu, não prestou suporte, vejo que não há outra via a não ser a via judicial. Daí a questão de tô no voo, arremeteu em Foz. Estava em um voo, indo para uma cidade, né? Estou sempre utilizando Cascavel como exemplo, mas vou utilizar outra para ficar É que eu dei esse mais exemplo, interativo. né? Porque é o que aconteceu comigo não faz muito tempo. Uhum. E eu tinha uma audiência em Cascavel. Então, tipo, eu não tinha como realocar o meu horário, o meu dia de voo. Eu tinha que sair naquele dia. Porque no dia seguinte eu tinha uma audiência às 1h30 da tarde. E aí, tipo, Sim. não tinha como eu realocar. O que aconteceu? Fiquei esperando, falei, não, vou esperar. Ah, tem garantia de que vai abrir, de que não vai abrir? Eles nunca dão garantia, né? Não, tem que aguardar. Estamos aguardando, vocês vão ser informados. E fiquei aguardando, enfim, né? Foi lá, será 3 horas do aeroporto. Aí embarcamos. Quando chegou em Cascavel, não conseguiu parar. Ele tentou várias vezes. E aí arremetia e até que acabou parando em Foz. Mas enfim, era para eu chegar em Cascavel às 7 da noite, 7h10. Eu cheguei em Cascavel mais de meia-noite. Porque eu fui para Foz, e daí em Foz tive que pegar o ônibus que eles seguem lá para ir. E ali, daí assim, o ônibus leva você até o aeroporto, esse horário, daí você tem que esperar um Uber, um táxi, entendeu? Tipo. Nesse caso, eu vou te dar, agora eu vou falar com base na jurisprudência, não é na legislação. Porque na legislação eu entendo que você tem direito. Agora, se foi uma questão de tempo, se foi uma questão que eles consigam provar que foi meteorológica, ó, apareceu um negócio diferente aqui Nossa, na minha imagem. foi uma chuva de fogos de artifício aí atrás de você. Se foi uma questão meteorológica e a companhia aérea conseguiu provar, e ela arremeteu em Foz, né? Estava vindo para Cascavel, então arremeteu 150 quilômetros de distância. E você chegou ali com aproximadas 4 horas de atraso, falando em jurisprudência. Se você não comprovar que você perdeu um compromisso profissional ou algo bem relevante, os juízes estão cada vez mais tendendo a amenizar essa situação e a não arbitrar danos morais, tá? Mas isso eu estou falando em uma hipótese de tempo. Agora, se foi algo, falha na aeronave, né, alguma questão de falha operacional de abastecimento, enfim, alguma situação similar a essa, aí já não se enquadra nessa hipótese que a jurisprudência está, digamos que passando a mão nas companhias aéreas, tá? Porque, na verdade, eu fico pensando assim, de qualquer forma, nesse caso que eu dei o exemplo, né, que foi uma coisa que aconteceu comigo, tinha uma audiência 1h30. Isso comprometeu para mim, porque eu cheguei exausta, cheguei cansada, era para chegar às 7, ia ter um tempo de descanso, ia ter um tempo, né, de poder estar tranquila, né? Então foi um transtorno, e aí chegar, até você ajeitar as coisas, tipo, eu dormi 2 horas da manhã, aí de manhã Lu, eu eu tinha sempre reunião falo com o assim, cliente, ó, de manhã tinha audiência à tarde, então, tipo, ficou eu tudo sempre tumulto, falo entendeu? que só entende realmente, né? Inclusive, acho que os próprios juízes só entendem realmente o caos que é isso, porque falando assim, parece, não foi tão grave. É quando você vive. Quando você vive, que você fica ali sem suporte, cansado, que você tinha uma programação, que você estava com uma expectativa, que é tudo quebrado, que ninguém te explica nada, aí você entende o quão desgastante e o quão abalável é a situação, né?
É, E Fabiana, falando a dor é de da. quem sente, né, Fabiana? A Então, dor eu tô aqui, pertence a quem sente. eu tô aqui me segurando para não falar, mas e aí? As questões psicológicas, não é, o estresse que ela passou, não é, não tem direito aí a Não, ressarcimento? Não é porque é Para. possível? mero aborrecimento. Ó, então, por isso que eu disse, falando em legislação é uma coisa, agora o que os nossos juízes estão falando, aí já é outra situação. Tô falando para vocês o que há de mais recente nos tribunais, tá? Tô falando coisa aqui, ó, de 60 dias, trazendo a informação mais contemporânea que eu Fresquinha. posso, tá? Porque há algum tempo atrás, talvez essa questão de tempo ainda não fosse tão debatida. Agora estão cada vez mais por conta do excesso de ajuizamento, né, em algumas cidades que o aeroporto não suporta, né? Uma chuvinha, uma neblina, não suporta, não sai voo, acaba tendo muito cancelamento. E aí os juízes começam a pegar mais leve, né, nas indenizações, ou até falar que não é caso é, de abalo indenizável, né, Lu? Mero aborrecimento, É, né? Esses dias o juiz falou aqui para mim, numa sentença, falou numa sentença, né? Mas falou assim, a passageira ela tinha que ter presumido que isso poderia acontecer. Falou bem assim na sentença. Ela tinha que ter presumido que o voo podia ser cancelado, ela não podia ter comprado um voo se ela tinha compromisso no mesmo dia. Ela comprou um voo para chegar meio-dia, compromisso dela era 7 da noite, ele me veio com essa sentença, que é dessa semana. não, Eu tô eu fico trazendo coisa pensando aqui, assim, ó. né? Tô Aí trazendo ninguém mais vai. 2024, setembro. Se a gente for partir desse princípio, ninguém mais vai comprar passagem aérea, né? É, Porque se tem exatamente, algo porque que daí não no Brasil compensa. hoje em Que dia, pode no ser Brasil eu falo que é cancelado, geral, não é estável, é o tempo. É. Né? Então, qualquer hora pode mudar, fazer as 3 estações no mesmo dia e eu tenho que prever que isso vai acontecer. Uhum. Então, ninguém mais viaja de avião, ninguém mais compra É. passagem, né? Mas nós estamos bem resistentes, Lu, estamos lutando. Nós, advogados, quando eu falo nós, são os advogados Uhum. do direito do passageiro do Brasil inteiro, tá? Que nós conversamos com os principais advogados diariamente do Brasil, de todos os estados que você imaginar, nós temos os principais contatos e estamos bem resistentes a essas mudanças e vamos atuar também da mesma forma que eles estão atuando, que eles estão cada vez mais, enfim, buscando fazer uma comoção social de que não pode ajuizar a ação, e nós estamos cada vez mais mostrando que não. Calma lá, você quer trabalhar como empresa aérea ou você quer abrir uma. Então, vai abrir uma empresa de ônibus. Se você não pode prestar o serviço no horário pontual, né? Até uma de ônibus tem que prestar, na verdade, mas vai fazer outra coisa. Se você não pode cumprir com o que você está vendendo, não oferte. Isso, para mim, é um princípio básico do Código de Defesa do Consumidor. Mas aí, né, vem as Eu acho que manobras, a gente tem que desses ficar exemplos lutando. que a gente deu até, eu acho que o exemplo que, para mim, pelo menos, é muito claro, é muito, clara muito claro o dever de indenizar, é o caso do overbooking, né? Porque esse, eu acho que, na verdade, o overbooking, para mim, ele extrapola qualquer tudo. intenção Lúcia, deixa eu te falar. da Eu ia agência de responder a última. respaldar. Ó, eu quero responder a tua última pergunta ainda, mas vou comentar Ah, tá, que é pode ir. Vamos lá. da pessoa que fica presa na aeronave. Mas eu vou falar só um comentário sobre o overbooking. Eu tenho muitos clientes, então eu tenho história para tudo que você me perguntar, eu tenho história, tá? Tem um caso de overbooking que a cliente gravou o preposto, né, o representante da companhia aérea falando exatamente as seguintes palavras: o overbooking, passageiros, é permitido pela ANAC, nós podemos fazer isso. E ela gravou, ela falou, doutora, é isso aí? Eu falei, calma lá. Daí entra a interpretação, né? De fato, na resolução da ANAC, eles escrevem sobre a preterição de embarque, que nada mais é que o overbooking. Então tá lá, quando um passageiro é preterido a outro, só que ele prevê uma multa. Não está falando que pode, ele está regulamentando. Aí
a Ele está representante da regulamentando algo que companhia acontece e não deveria falou para acontecer. os passageiros, não, ele está fazendo, ele é permitido, a companhia aérea pode vender mais assentos. Eu falei, não, não é possível. Aqui até isso eu vou ter que ouvir, que é uma prática regular. Tenho 100 assentos, eu vendo 120 e os outros 20 que lutem, né? É Porque absurdo, eles né? O que contam a com gente. aquele cálculo daqueles que vão chegar É, atrasados, que vão perder o voo e tal. E aí, contando com isso, né, eu posso vender a mais. Que é a mesma coisa lá dos caras que vendem também mais ingressos para um show do que a capacidade do local. E, enfim, exatamente. sempre tem Na um verdade, viés de lucro embutido nessa questão. O é que isso que eu torna ia para mim falar. a situação ainda mais repugnante. E aí é onde eu acho que, inclusive, o dano moral deveria ser mais Maior. bem, né? Porque é um dano que literalmente é uma prática que lida com descaso em relação ao consumidor, né? É. Tipo, Ó, minhas clientes já estão você aparecendo que aqui nos lute. comentários. Beijo, Ah, Ana. Linda. já estão, então, ó, eu tenho perguntas aqui. Você ainda tem uma pergunta. Você está me devendo uma resposta, mas eu já vou comentar Tá. aqui. A Jana colocou a de uma viagem que ela fez. Cadê? O início da pergunta, não sei, Jana, estou aqui na segunda parte dela. A única vantagem que tive com o atraso foi quando atrasou de Lisboa para Roma. Mas ganhei primeira classe para compensar. Bom, meu amigo, Opa! um atraso de Lisboa para Roma e viajando na primeira classe, eu acho que eu não ia nem reclamar, já. Dependendo, a gente aceita. Então, essa aí Para mim, não assim, ó, precisa reclamar. Vamos aceitar. Eu quero também. atrasar em essa foi Roma, boa. ficar mais 2 dias e tal, com o custo todo bancado pela. Acho que não ia ser ruim para mim, não. O problema é ficar horas no aeroporto de Cascavel de Curitiba. Ia ter foda. Vamos lá, não pode falar palavrão que cai a live. A Marilde colocou: Gol cancelou 3 passagens para Orlando por milhas. Tá? As passagens foram compradas por milhas, a Gol cancelou, disse: não temos previsão. Mas, como queríamos o voo, acabamos comprando. Aí a empresa quis dar um agrado, ofertando X milhas, que na verdade não pagariam as 3 passagens. Mesmo que eu tenha aceitado o acordo, eu ainda posso acionar o judiciário? Aí você já pode falar sobre prazo em relação a isso também, né? Que eu acho que é uma coisa que todo Uhum. mundo tem dúvidas. Ah, meu voo foi o ano passado, eu não fiz nada, eu tenho como entrar ainda com a ação. Qual que é o prazo para que isso ocorra, enfim. Tá, é lógico, né, que eu tenho que ver mais a fundo ali o que ela tem de documentos e o que foi esse X milhas, né? Porque uma coisa é quase 100% das milhas, ou, né, enfim, tem que verificar certinho como foi. Questão de ter comprado por milhas ou não, foi a Jana? Não, Mari. Foi a Mari. Mari, Marilde, tá, enfim, ter comprado ou não por milhas não importa, tá? Porque se eu tenho milhas, eu que acumulei milhas, eu que gastei no meu cartão de crédito, eu que comprei as milhas, não importa, você está pagando igual, é a mesma coisa. É Você dinheiro. comprou por milhas, isso, comprou por milhas, a Gol cancelou, é a mesma coisa que se você tivesse comprado em pecúnia, tá? Exatamente os mesmos direitos. Daí ela veio e falou assim: ah, mas eles ofertaram a restituição das milhas, não sei se foi integral ou não, independente, ainda que fosse uma situação de, Mas aí de ela comprou. restituição, Mesmo assim, ela teve isso, um prejuízo, porque aí restituição acabou. integral das milhas, exatamente, não fizeram A mais do que empresa não obrigação até perdeu então. nada, ela só repôs uma milha que já tinha direito ali, ainda fez você gastar dinheiro com a passagem. É isso, até então, do que eu entendi, até então não fez mais do que obrigação. Tá, e daí, mesmo aceitando o acordo, posso entrar na justiça? Aí eu vou ter que ver o que você mesmo, né? Pelo jeito, você solucionou as próprias custas, né? As próprias expensas. Então, deve ter comprado um novo voo, gastou ali a nova indenização. Você pode, é um novo valor. A gente pode fazer um cálculo se o valor das milhas era compatível com o valor da nova passagem, isso tudo pode analisar, não importa que ofereceu, porque isso não foi um acordo, na verdade, né? Eles instituíram as milhas. Diferente, e até já aproveitando, talvez se encaixe mais ou menos na pergunta dela. Quando você está lá no aeroporto, voo cancelado, eles te oferecem lá um voucher de R$ 500. Ah, é para você usar aqui, ó, um crédito, um acordo. Aí você vai ler lá embaixo, está escrito assim: se você aceitar esse voucher, está quitados, como se tivesse quitado a relação ali entre vocês e não pode mais buscar a justiça. Completamente inválido. Primeiro que eu já falo assim, ó, eu tenho cliente meu
sem brincadeira. Um médico, cliente meu lá de Santa Catarina, falou: Júlia, eu já sigo tuas dicas, já sei o que você fala sobre isso. Sabe o que ele fez? Ganhou R$ 1.100 de crédito, ele rasgou. Falou: rasguei, não quero, não vou nem usar. Primeiro, porque os créditos azul não funcionam. Eles dão aqueles voucher. A hora que você vai cadastrar no aplicativo é um rolo, você gasta mais tempo para fazer ele ficar válido. Você podia estar ganhando dinheiro para ganhar o valor do crédito ali, que é mais fácil, né? E além de não funcionar, você tem 3 meses para usar. Não basta você ter só 3 meses para usar, você tem que usar dessa mesma companhia que já fez você passar um infortúnio. Então, eles te dão 300, a passagem é 1.000, então eles ainda estão ganhando 700 em cima. Tipo, é um negócio absurdo. Aceitou? Não há problema. Consulte o profissional e veja, né? Porque cada caso ali, como ela falou muito superficialmente, quando passar informações mais completas, a gente consegue dar um feedback de se realmente é indenizável, sobrou algo para pedir uma reparação ou não, tá? Então, acho que é isso que eu posso comentar. Alguma outra Tem prazo, pergunta? Julie, para isso? Prazo para pedir a reparação, 2 anos em caso de viagem internacional. Eu falo que a prescrição é 2 anos. Tem como discutir para 5 tem, mas vamos garantir o 2, né? Também, se esperar 3 anos, aí o cliente não sofreu tanto assim, né? Não, brincadeira, mas o juiz entende mesmo. Se demora muito, já tive juiz que falou, viu, mas 2 anos depois você lembrou que você passou pelo problema, né? Então é bom você buscar o quanto antes. E nacional, 5 anos. Então é um prazo bem razoável para buscar a reparação, né? Não, Vou ter que nem, quase que não é consultar um depois prazo. no privado, Julie. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Você ainda não me respondeu uma pergunta e eu fico aqui emendando, mas é porque eu preciso fazer um comentário em razão do que a Jana colocou ali. Uhum. E o do que a Ana também complementou com o exemplo dela. A Jana é A Jana da colocou. onde, será? A Jana? Aí É. de Cascavel. Ah, A Jana é é daqui? advogada Ah, também, tá. ela atua na vara de família. Ah, legal. A Jana colocou aqui, chega a desanimar, os valores estão sendo irrisórios, uma vergonha. E Pois a é. Ana, na sequência, colocou aqui, para nós ofereceram R$ 200 de voucher na compra da próxima passagem. Absurdo, Ana, é verdade. A Ana também escreveu que a Júlia é uma exímia jogadora de beach tênis, pois essa parte eu não sabia, porque na Nem minha eu época ela sei não essa jogava, aí. não. Na minha época, acho que ela não fazia muita Brincadeira, atividade física. Ana. A gente treina de vez em quando, tentando melhorar. Mas eu quero comentar o da Jane e da Ana em relação aos valores, pelo seguinte. Ai, agora eu vou falar algo que talvez a Julie vai me matar, porque não vai poder entrar em detalhes, não precisa. Ai, meu Vou Deus. falar bem no genérico, mas vou trazer um caso, um fato real. Que eu abri aqui, dei um Google e achei aqui para me rememorar de quando era isso, mas faz 4 anos já. Latam deve pagar 74 mil a juízas que erraram o aeroporto e perderam o voo. E aí, gente, vocês acham que o critério de indenização ele é subjetivo ou não é? Dano moral. Caramba. Eu escolho quanto e para quem ou eu não escolho? Como que é aferido? Tem um teto para dano moral? Tem um mínimo? Alguns juizados parece que sim. E alguns juizados parece que olham para a cara de quem é o consumidor. Não estou julgando ninguém, não estou falando que é genérico, eu disse alguns, mas o fato é que ocorre. E deixa a gente muito indignado quando você passou por uma situação pior, porque aqui o que eu li da matéria foram elas se equivocaram com o aeroporto, mas ganharam a indenização, ganharam direito a uma indenização bem gordinha, enquanto a maioria dos réis mortais ganham lá 2.000, 3.000. E já ouvi uma vez de uma Quando juíza, ganha. não vou entrar em nomes, mas que disse com todas as letras que ela tinha por princípio não ultrapassar o teto de R$ 5.000. Pergunto, tem que ter teto para dano moral? Porque uma coisa é eu atrasar o meu voo e eu ter uma audiência, ou eu ter uma entrevista de emprego, ou eu ter só uma baladinha agendada. São coisas distintas. A baladinha eu posso, de repente, reagendar. Mas a entrevista do emprego pode ser a perda de uma oportunidade e perder uma audiência, nós bem sabemos. E os juízes deviam saber mais ainda. Porque, afinal de contas, são eles que punem a gente quando isso acontece. Embora, muitas vezes, a gente fique no saguão esperando horas e horas de uma pauta atrasada.
É um desabafo aqui, uma crítica, mas queria perguntar para você, Julie, há muitos pesos e muitas medidas em relação ao dano moral quando se trata de passageiros aéreos? Balo, agora você fez uma pergunta bem delicada, Não, né? por isso O que eu que falei eu para você falar no posso. genérico. Genérico. Uhum, sim. O que eu vejo, assim, entre as comarcas? Eu acho que é mais uma questão, assim, de entendimento pessoal dos juízes, sabe? Eu entendo, eu não vou mentir para você, não consigo lembrar de um juiz específico que tenha, assim, que eu pense, esse aqui está pesando a mão para um tipo de cliente, para um tipo de situação. Eu acho que não, mas lógico que os valores são discrepantes entre uma comarca e outra, e isso chama muita atenção, né? Porque a gente não consegue dar um suporte para o consumidor nesse sentido. O que eu quero dizer com isso? Não raras vezes nós temos uma ação em que vários passageiros, por exemplo, tiveram problemas do mesmo voo, tá? Então, no mesmo voo, eu tenho lá 5 grupos de passageiros. Eu não posso entrar com uma ação coletiva, às vezes até o próprio juizado manda separar, né? Porque o juizado é celeridade, enfim. Então, a gente ingressa lá com ações individuais. Inclusive, tem o caso de uma cliente minha aqui na live que foi mais ou menos isso. Dela teve conexão, julgou o mesmo tanto. Mas o que eu ia falar é que às vezes não é o mesmo núcleo familiar, não tem nada de conexão, de dependência, enfim, julga separado. E eu já tive casos de clientes do mesmo voo que um teve uma indenização de 2.000, outro de 5, outro de 7. O mesmo Dentro do caso, o mesmo, mesmo voo, o mesmo dentro do mesmo destino. juizado? Não, não era o mesmo Ah, tá. juizado. Tá. Não era o mesmo Ah, juizado, né? Então, assim, eu entendo que, assim, eu acho que cada juiz está seguindo mais ou menos o mesmo parâmetro. Não posso dizer que é muito discrepante, não, mas é discrepante entre eles, não nas próprias sentenças. Digamos assim, eu, né, juíza do juizado, primeiro juizado especial, eles têm seguido ali uma lógica. Então, eu vou sempre julgar 3.000, tá? Agora, você pega o juiz do lado, aqui em Cascavel mesmo, vou dar um exemplo bem claro também, né? As sentenças são públicas. Um juizado arbitra 2, outro juizado arbitra 3, outro juizado arbitra 4. Exatamente. Então, assim, 90% das ações é essa ordem. Caiu no juiz tal, você sabe que é 4, caiu no outro juiz, sabe que é 2. Então, mas o valor pode mudar de acordo com a cara, o perfil do consumidor. Por exemplo, Janaína também trouxe aqui para nós. Temos um caso de grande repercussão aqui de Cascavel, que os dois juízes ganharam 19 mil de danos morais. Meus clientes, R$ 500 cada. Usei a sentença deles para recorrer e revertir a decisão. Lamentável. vocês estão mais específicas nos exemplos, né? Lógico que a gente sabe desses exemplos, eu não estou entrando no mérito, mas todo mundo sabe, né? Não, Tivemos, sim, eu até falei juízes de assim, ó, Cascavel, tem alguns alguns que nem juizados, estão né? Não mais estamos aqui. entrando, não estamos detalhando, tem alguns juizados aí, mas o fato é que não é uma situação de Cascavel, eu acho que é uma situação. Sim, Jana, eu conheço o caso e a Julie deve conhecer também. Mas como esse caso, a gente sabe que há muitos, né? Esse que eu li das juízas, por exemplo, é de Niterói, no Rio de Janeiro. Para a gente ver que não é em Cascavel ou no Paraná, mas é no Brasil todo. Como há uma questão de subjetividade em relação ao dano moral, obviamente que o entendimento pode mudar também de um juizado para o outro. A gente não pode esquecer e desconectar que o juiz, embora deva ser imparcial, ele é pessoa. Mas uma pessoa que deveria ser imparcial daí em todos os casos. Né? Se eu Com tenho por certeza. um princípio que o teto é 4 mil, então esse meu princípio tem que ser para todo mundo. Não pode ser meio É. direcionado. E aí eu fico também pensando, mas e quando acontece com você, né? Porque sabe, Julie, que eu, como sou uma advogada criminalista e ainda tenho um recorte de gênero, eu sempre me coloco no lugar da pessoa que está de um lado e que está do outro.
para eu poder aferir até qual é a melhor estratégia, como que eu vou me antecipar em relação a algumas questões. Nós trabalhamos muito com defesa, com investigação defensiva no criminal, então, claro que eu também faço essa volta. Mas e no judiciário? Será que essa leitura não é feita? Porque, cara, vamos combinar que todo mundo está sujeito a pegar um voo e dar merda. Olha, Lu, já que você quer falar de tema polêmico, o que eu vejo aqui, que, né, bem comum, isso, assim, é bem notório, na verdade, que conforme aumenta o ajuizamento, o dano moral vai diminuindo. E não é pelo cliente, é uma manobra processual, né? Data máxima vênia, caso alguém discorde, manobra processual para reduzir a quantidade de ações. Além, isso quando não julgam improcedente. Então, assim, agora, nesses últimos dias, nesses últimos meses, nós estamos vendo cada vez mais sentenças improcedentes. Em Toledo, eu não vou nem comentar, porque o juiz de Toledo, por exemplo, já que vocês foram mais a fundo, ele é muito mais improcedente as sentenças de lá do que procedente. Quando é uma ação que eu preciso protocolar lá, eu tento de todas as maneiras correr. Eu estou protocolando na vara civil, pago custas, falo para o cliente, falo, infelizmente você mora numa comarca que não tem o que fazer, né? Então, e sabe assim, isso me entristece de uma maneira, porque na verdade tinha que ajuizar era tudo lá para ele, né? Para ele atuar. Porque o que ele está fazendo? Ele quer conter os casos. Quer conter os casos e julga improcedente. Ele está agindo contra a Constituição, contra a resolução da ANAC, contra o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, fica complicado realmente uma atuação assim. Só que eu sou uma pessoa que você dificilmente vai ver eu reclamar. Eu tento achar a solução, não foco no problema, foco na solução, porque senão a gente para de trabalhar em todas as áreas de direito. A gente sabe todas as vulnerabilidades que tem o nosso sistema jurídico, né? As peculiaridades, todas as mazelas. Se a gente for focar, minha visão pessoal agora, se a gente for focar no nosso poder judiciário, no nosso sistema, e ver as arbitrariedades, os abusos que acontecem todos os dias, eu não advogo mais. Né? Eu acho que aí você entra num campo do famoso aí jeitinho brasileiro, né? Que infelizmente está impregnado aí na nossa cultura, né? Dependendo de como for, o juiz dá um pouquinho mais, dependendo de como for, menos, enfim. Por isso que até O famoso nas aí áreas QI. mais simples a gente tem que ser combativo. Temos que ter advogados, especialistas, né? Eu já fui lá na frente de inúmeros juízes, quando eu vejo alguma situação em comum, eu vou conversar, viu? O que está acontecendo? Como que nós vamos resolver? Teu posicionamento? Você não entendeu direito à Constituição? Como que é o negócio? Você não Porque entendeu assim, não o adianta direito à ficar... Constituição, E tá certo. é complicado, né? Desde Porque minha querida assim, fala. É a se a gente Beijo, ficar o Pri. tempo inteiro só assistindo eles fazerem as sentenças, não mandar para a corregedoria. Eu cansei de ajuizar correção parcial. Faço correção parcial, sim. Julie, vai ser boicotada. Se um dia eu precisar trabalhar, eu paro de trabalhar nessa área. Mas eu não vou deixar de pugnar pelo direito do meu cliente por conta de um abuso de autoridade, né? Perfeito, E aqui vamos Júlia. colocar, né? É exatamente isso que eu ia falar. Que bom, né? A tua colocação, porque se a gente não for de acordo com aquilo que a gente acredita, né? Você está advogando nessa área, você acredita, né, em prol disso ali, você tem dos direitos do consumidor. Se você for olhar para tudo que tem de errado na área do direito, e eu vou dizer assim, em todas as áreas tem, a gente Uhum. desiste de trabalhar, né? Sim, Então, com que bom certeza. que tem que peitar mesmo, mas eu acho que na área de vocês aí talvez seja um pouco mais resistente, porque você está falando de juízes, né? E querendo ou não, o martelo, quem bate são eles, né? Então, Com certeza. Mas assim, ó, vou falar duas não, porque eu não consigo falar só duas, né? Eu sofro de um problema chamado incontinência da língua. Gente, é o seguinte. Primeiro, é um assunto que me deixa bastante indignado. Segundo, quero te parabenizar, Julie, porque eu penso que quando a gente faz o juramento da OAB, e eu durante todos esses anos que estive à frente da Escola Superior de Advocacia, ou mesmo em comissões,
e que participava dos juramentos dos novos advogados e advogadas, eu fazia novamente em pensamento aquele juramento, eu repetia de novo ele, que para mim era muito significativo. Você faz um juramento de lutar pelo teu cliente, de lutar por justiça. Então, se você se acovarda diante de situações em que você não vê a justiça acontecer, você está falhando com você, com o teu juramento. Não se trata aqui de uma crítica a um poder, ao poder judiciário, ao Ministério Público, nada disso, até porque temos muitos juízes e juízas que são inspiradores e que são fantásticos, como temos promotores, como temos advogados e como temos pessoas que deixam a desejar em cada uma dessas funções. Mas o fato é que a gente tem que despessoalizar e olhar para o direito e para aquilo que é justo. E em relação a isso, sim, cabe correção, cabe representação, muitas vezes, cabe que a gente se posicione, que a gente lute por aquilo que a gente acredita, porque foi um juramento que a gente fez. Em relação a valores e tudo mais, entendo que possa ter uma diferença a depender do caso, e cada caso é um caso, então eu sou contra tabelão. Acho que não tem que ter tabela de dano moral. Não existe tabela. Como eu tenho um máximo e um mínimo de pena, agora estou trazendo aqui para a minha área, mas eu não tenho uma tabela. Porque um homicídio nunca é igual ao outro homicídio. Porque as situações e as circunstâncias nunca são iguais, e como um dano não é igual ao outro. Porque tem várias situações, várias vertentes que se escapam em relação ao dano, ao que ocorreu. E o juiz tem que estar atento a isso, porque se é um Ctrl-C ou Ctrl-V, que infelizmente a gente vê muito isso, e eu não digo só na área do consumidor, é uma área que eu não atuo, mas já atuei, e via muito, confesso que via mais do que vejo no criminal. Mas no criminal, às vezes, também vejo Ctrl-C e Ctrl-V, que é uma coisa muito triste. Agora, quando penso assim, que há uma manobra processual com a finalidade de que tenham menos processos nessa situação, eu faço a seguinte reflexão. Doutor, excelentíssimo, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Repensa. Porque se é a demanda que está te causando uma preocupação ou um transtorno, definitivamente você está no lugar errado. Porque a hora que eu disser que alguém não pode procurar o judiciário, se socorrer do judiciário, eu esqueço o resto. Porque aí nós vivemos realmente numa anarquia. Com certeza. Se eu não puder contar, se eu não puder me sentir amparada por esse poder não poder olhar para aqueles que são mais vulneráveis, falimos em todos os aspectos. Porque falimos naquele que nos deveria proteger. Porque o judiciário é imparcial, mas não é cego. E não pode ser. Não é inerte e não pode ser. Porque se ele cegar para a justiça, se ele cegar para a injustiça, falhou. Aí a pessoa tem que realmente pensar se ela está no lugar certo. Julie, nós avançamos aqui 12 minutos do nosso horário. Você ainda me deve uma resposta. E eu ainda tinha aqui uma série de perguntas. Isso significa que você vai voltar, né? Tá em outra bom. oportunidade, porque a gente vai ter mais coisas para falar. E eu também ainda quero fazer uma live com você sobre a questão da CMEI, que sei o quanto você se dedica também a isso. É um assunto bastante delicado, é um tema bastante necessário e importante, e que me é muito caro, porque eu atendo com perspectiva de gênero, não atendo na área da criança e do adolescente nessa esfera, né, porque atendo com ato infracional, mas que me causa, que me impacta bastante, porque diz muito não só sobre a vulnerabilidade da criança, mas sobre a vulnerabilidade da mulher, quando precisa se desdobrar em mil para trabalhar, para cuidar de casa, e ainda para ter que se virar nos 30 porque não tem vaga na creche para deixar a criança. Sobre isso a gente vai conversar em outra oportunidade, a gente vai agendar. Com Mas certeza, eu quero será um prazer. que você me responda a minha última perguntinha para a gente poder encerrar essa live. Também deixe seu recado. E a gente vai voltar ainda com a Julie, porque eu falo pelos cotovelos e ela tem bastante informação ainda para dar. E ainda quero o recorte da Fabiana, que não deu nem tempo, né? Não deixei a Fabiana quase falar, que é sobre os transtornos psicológicos que ela bem colocou e que realmente são
de matar. Lu, eu acho que a última pergunta tinha sido em um caso em que os passageiros esperam, são obrigados a esperar dentro da aeronave, né? Então, o que que eu ia comentar sobre esse caso? Como eu disse, conforme você ia fazendo as perguntas, eu ia lembrando de um cliente ou outro. Essa situação, ela está muito comum mesmo na Argentina, tá? Nas companhias aéreas daquele país, tanto a Flybond quanto a JetSmart e a Aerolíneas Argentina, tá? Especialmente a Flybond, ela tá, assim, eu estou com muita procura relatando casos similares a esse. Você falou, no seu exemplo, você utilizou 1 hora. Eu tive mais de um grupo de clientes que ficou preso mais de 4 horas na aeronave em solo, sem ar-condicionado. Então, assim, o que que eles alegam lá quando o cliente vai perguntar? Parece que tem uma escada para desembarcar os passageiros para, digamos, vou falar um número que eu não sei, mas hipotético, para 10 aeronaves. E eles têm que ficar girando aquela escada e nunca chega a vez. E assim, curiosamente, não sei se por conta dos vídeos que eu juntei, porque tinha muita criança chorando, muita criança gritando, passageiros passando mal. Então, assim, a minha cliente produziu bastante prova. Foi uma das sentenças mais altas que eu tive nos últimos 90 dias, 90 dias, 120 dias, tá? Que foi um dano moral por conta de ter sido presa na aeronave, além de, claro, depois dessas 4 horas, foi mais de 4 horas. Eu tenho um cliente que ficou 4 horas e teve uma que ficou 6 horas. Obviamente, perdeu a conexão, porque ela tinha uma conexão, se eu não me engano, era para Bariloche, alguma outra cidade ali. E chegou assim, 36 horas depois ao destino. Meu Então, Deus. com certeza, caso indenizável, e aí é uma situação de insalubridade, né? Uma situação assim, que passageiro nenhum pode ser submetido a uma situação como essa. E só que é difícil, é um pouco desafiador provar se não foi um atraso tão significativo, se às vezes foi 1 hora só. Por isso que é importante, eu sempre falo para os meus clientes, façam vídeos, parece besteira, mas pode ajudar, né? Mostra o horário, né, com o outro celular, 9 horas, tal dia, 17 de setembro, estou aqui no aeroporto, né? Hoje em dia tudo pode ser manipulado? Pode, mas a gente parte da boa-fé das pessoas. Então, para a gente conseguir passar isso para o juiz, para demonstrar, para conseguir majorar os danos morais, caso a gente precise acionar o judiciário e depender de uma sentença. De qualquer forma, eu vou encerrar só com um comentário. Nós, sim, apontamos as peculiaridades, apontamos as mazelas do judiciário, mas eu também sou muito grata por essa área. Então, é uma área em que eu amo atuar. Tem sim juízes maravilhosos, tem sim decisões que pensam no caso, pensam no cliente, aplicam a legislação, aplicam a resolução, juízes ponderados. Tem juízes, eu sempre falo aqui para os meus sócios, né? Às vezes o juiz te dá uma sentença não favorável, mas se ele fundamentou, se ele explicou, você fala, obrigado, excelência, você é maravilhoso igual. O problema é quando eles não aplicam, não fundamentam, quando não leem direito à tua inicial. Eu sou muito técnica, eu sou muito chata, muito assim exigente com isso. Então, desde que o juiz fundamente, já teve vezes que eu olhei para a sentença e falei: olha, juiz, eu acho que você tem razão, eu estou errado. Ponto. Até Acabou, porque fundamentou bem. a divergência bem fundamentada, Isso. ela nos faz crescer, ela expande o nosso Isso. conhecimento, né? Dificilmente, eu falo aqui, dificilmente eu vou, assim, abaixar a cabeça para algo, até porque eu não entro com ação se eu não acho que o meu cliente tem razão. Então, dificilmente eu vou abaixar a cabeça para algo, mas sim, se a sentença for fundamentada, a gente também tem que ter a humildade ali e falar, viu, não vale a pena recorrer aqui, o juiz explicou bem. Agora, se vem uma decisão sem fundamento, não explica, simplesmente caneteia lá, improcedente, aí, né? Aí eu sou bastante combativa, todos nós devemos ser, como a doutora Lu falou, como a Lu falou, é o nosso juramento, faz parte da nossa profissão. Eu não abaixo a cabeça, nenhum advogado deve abaixar, nós não devemos abaixar, porque nós somos a voz do nosso cliente, Exato. né?
E nós sabemos que não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado, e eu não me sinto menos nem mais, me sinto exatamente como a Constituição manda ser, como o nosso Estatuto manda ser, o Estatuto da Magistratura, somos todos a mesma, né, Estamos estamos todos no na mesmo mesma equilíbrio, na mesma hierarquia. balança, mesma hierarquia. Então, sim, se eu estiver certa, eu vou provar para ele que eu estou certa, utilizando o segundo grau de jurisdição, combatendo e indo até o final com todos os recursos legais que me são concedidos pela legislação. Então, quero agradecer. Obrigada, pena que não deu para falar tudo, né? A gente já presumia que não ia conseguir, É porque você verdade. já é mais tagarela. Então, agradeço de coração, sou muito grata por todos os professores que passam na minha vida. A Lu nem chegou a ser minha professora, mas foi minha coordenadora, foi professora da minha irmã. Para mim, não existe nenhum profissional bom que não tenha tido bons professores e que não tenha tido uma boa relação com eles. Então, primeiro requisito do advogado é a aptidão técnica, e para você ter aptidão técnica, você tem que sentar aqui numa cadeira e ouvir com quem sabe mais que você, ter a humildade de saber que alguém mais sabe mais que você e aprender. Então, muito obrigada, Lu, muito obrigada, Fábio, e espero, já estou ansiosa para a próxima. Olha, eu quero aqui finalizar, né? Mas assim, também quero falar um pouquinho da questão, como a Lu falou, né? Do psicológico aí, fico imaginando, né? Eu acho que o ponto principal, nesse último exemplo que você trouxe, então, eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei pensando na crise do pânico mesmo. Quantas pessoas não desencadeiam, né? Uma crise do pânico por conta de situações como essa que você trouxe aqui, por exemplo, né? E aí, assim, o estresse, tudo isso pode levar, sim, também, né? Então, fica aí algumas questões que eu penso assim, que é direito, né, do consumidor também recorrer a isso, né? Ele pode fazer uso, como você disse, a tecnologia está aí para a gente usar ela a nosso favor, né? Então, assim, fazer uso disso, filmando, precisei ir ao médico, guardando, né, todo a prescrição médica ali para mostrar, né, todo o dano que essa pessoa trouxe, que essa pessoa todo o dano que a companhia trouxe para essa pessoa. Então, assim, quanta coisa, e por isso que eu tô falando assim, de uma outra live, porque é muito, se expande, né? Tem várias vertentes aí que a gente pode falar, né? Que aonde pode levar. Uma simples coisa, um simples cancelamento, né? Então, acho que tem vários pontos aí que podem ser tratados, levados em consideração. E quero te agradecer, Julie, te agradecer imensamente. Quero dizer que aprendi bastante hoje, aprendi muito aqui com você hoje. Eu falei pouco, mas aprendi bastante, porque realmente não é algo que seja do meu domínio, do meu conhecimento. Então, estou aqui mais para como ouvinte mesmo hoje, né? Para aprender e para falar, obviamente, do que pode trazer, além das questões jurídicas ali, que são mais claras, eu posso dizer. Mas te agradeço e fica aqui o convite já para uma próxima live. A gente vai fazer a parte 2, até porque, como a Fábio colocou, bom, não é a minha área de atuação, mas, Julie, primeiro de tudo, quero te dizer que hoje a prof sentou na cadeira do aprendizado, tá? Porque hoje eu também aprendi com você e eu acho que isso, não existe satisfação maior para um professor do que ver um aluno se destacando. E você, como bem falou a Ana, que está aqui, você é modesta, mas você sabe que você é foda. Não foi isso que ela disse, né? Porque ela é mais educada que eu, mas eu já mandei no foda. E você que você siga sendo combatente no sentido do melhor combate, no sentido de saber a que você veio e por que você escolheu o direito. Porque não é à toa, a gente sabe que tem um motivo para termos escolhido essa profissão. A advocacia requer de nós coragem, e, como eu já dizia sobre Alpinto, e de nós mulheres, ela quer um pouquinho mais ainda do que coragem,
porque a gente ainda tem desafios que são inerentes à nossa condição de ser mulher e que fazem parte dessa travessia também. Eu quero te agradecer mais uma vez, dizer que nós vamos trazer, sim, a todos vocês que estão aqui pedindo já, nós vamos trazer a parte 2, vários comentários aqui, né, de que adoraram, muito explicativa essa live, falou a Ana, a Jana também colocou, parabéns, a Ana tinha colocado, ela esconde o jogo, mas arrasa muito na quadra e no tribunal, e é verdade, já assisti, inclusive, uma sustentação oral da Julie, ela nem sabe que eu estava ali assistindo. Eu estava na mesma câmara e ela sustentou antes de mim, eu tinha um acompanhamento e ela sustentou antes de mim. E a gente vai marcar então aqui, ó, pedindo uma segunda live, nós vamos trazer, até porque, Fábio, o aspecto psicológico é bem importante, a gente não abordou tanto nessa live, ainda temos algumas questões jurídicas para trazer, mas a questão psicológica, porque você falou do pânico, mas a ansiedade está presente na vida de muitos brasileiros e brasileiras hoje. E a ansiedade, uma crise de ansiedade pode ser, sim, desencadeada devido a um fator de transtorno em relação a uma viagem, seja ela, né, aérea, terrestre, enfim, mas a gente está falando de passageiros aéreos, então nesse caso. E vamos fazer outra sim, Ana, nos aguardem. Julie, mais uma vez eu quero te agradecer, dizer que para mim foi uma honra ter sido sua coordenadora, ter sido professora da Luísa, que também se tornou uma advogada brilhante, eu tenho maior orgulho. E o mais legal de tudo isso é poder acompanhar o trabalho de vocês, mesmo que à distância, e a gente ainda poder ter esse contato e a gente ter expandido essa relação para fora da sala de aula. Eu acho que isso é fantástico e saiba que hoje eu também me coloco aqui na condição de aluna e de tua aprendiz. Muito obrigada. Lu. Obrigada, Lu. Prazer enorme estar aqui. Até a próxima, então, gente. Até, Fábio, gente. Julie, Um beijo. beijo. Beijos. Ó, Tchau, mora no meu tchau. coração. Boa noite. Beijo.